Muito bem, meu irmão, minha irmã. Nós vamos conversar hoje. E o nosso tema é comunidade. Comunidade. Algumas palavras trazem à nossa memória alguns temas, né? De repente você está pensando em alguma coisa aí específica dessa palavra, quando vem na nossa cabeça, mas não é esse tipo de comunidade que você está pensando, não. E para não deixar dúvida, eu fui consultar o dicionário. Fui dar uma olhada no dicionário. E lá está escrito assim, que comunidade é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé, que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Então hoje nós vamos falar sobre igreja. Essa comunidade, esse ajuntamento de pessoas. Vamos conversar um pouquinho sobre essa comunidade da qual você faz parte. Eu quero convidar você, mais uma vez, a baixar a tua cabeça, mais uma vez, fechar os teus olhos, para que mais uma vez oremos ao Senhor. Deus bendito, nós continuamos na tua presença. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor permite que nós possamos experimentar a tua graça e a tua misericórdia. O Senhor permite nós testemunharmos da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado a Deus pela vida da Isa, por tudo o que o Senhor fez na vida dela e através da vida dela. A gente não entende, ó Deus, algumas coisas que acontecem conosco, aconteceram com a Isa, com cada um de nós, com as nossas famílias, igreja, nós não entendemos, ó Pai. Mas nós confiamos que o Senhor está acima e no controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, age, revela a tua vontade, a tua palavra, e muda a nossa mente, muda o nosso coração, para que entendendo, ó Deus, a tua palavra, coloquemos em prática. Repreende toda e quaisquer ações do inimigo, ó Deus, contra este teu povo, e contra o teu povo esparramado por toda a terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E para a gente conversar, meu irmão e minha irmã, sobre esse tema, né, comunidade, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá na carta aos Hebreus. Deixa aberto no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Nós vamos meditar nos versos 23, 24 e 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 23, 24 e 25. Mas antes de ler esse texto, antes de falarmos sobre ele, eu quero dar um panorama da carta aos Hebreus. Como é que a gente chega nessa fala do autor da carta aos Hebreus? Se você olhar lá no capítulo 1, versos 1 e 2 da carta aos Hebreus, você vai ver o seguinte registro. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Eu não sei se você já teve oportunidade, disposição, vontade de ler a carta aos Hebreus, mas você vai perceber nesta carta aos Hebreus que o tema recorrente é Cristo satisfazendo, completando tudo aquilo que foi apresentado no que nós chamamos de Velho Testamento. Tudo aquilo que os profetas apresentaram e falaram, o autor aos Hebreus está demonstrando que esse Jesus de Nazaré, que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou, é o Messias. Por isso essa carta aos Hebreus. E você vai observar que muita da terminologia usada, muito das palavras usadas, são referências ao que nós chamamos de Velho Testamento. Capítulo 2, verso 1 também, diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, vai pensando aí, o autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. Ele vem desenvolvendo, trazendo para o destinatário dessa carta, relembrando vários dos aspectos
do Velho Testamento, do Messias, do sumo sacerdote, do templo, do santo lugar, do santo dos santos, e ele vem trazendo. E a cada momento, cada oportunidade, ele apresenta Jesus como aquele que cumpriu tudo o que estava previsto. Hebreus 3, 1 e 2. Santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Olha que interessante, Jesus, o autor vem fazendo esse link. Ele cita o Velho Testamento, ele faz a apresentação de Jesus. Hoje, olha só o que o autor diz lá no capítulo 3, 7 e 8. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações, como na rebelião, no dia da tentação no deserto. E o autor vai apresentando, ele vai trazendo todos esses aspectos do Velho Testamento, da aliança antiga, com a pessoa de Jesus Cristo. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, está lá no capítulo 6 dos livros dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Você sabe do que eu estou falando? Não faz ideia? Vai ler a Bíblia. Vai lá matar a sua curiosidade. E, mais uma vez, nos capítulos 7 e 8, o autor vai apresentando Jesus como o sumo sacerdote. E o hebreu, o judeu que recebe essa carta, ele sabe do que o autor está falando. O sumo sacerdote, se você não sabe, é aquele que uma vez por ano, entra num lugar muito especial no tabernáculo e depois no templo, chamado o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entra nesse local e faz a sua oferta por todo o povo, por toda a nação. Ele joga sobre uma tampa da arca, chamado propiciatório, e ele joga o sangue ali, faz a aspersão do sangue, simbolizando então o sacrifício, simbolizando o perdão que Deus dá para a sua nação, para o seu povo. E só o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano. E o autor vem mostrando, vem deixando muito claro, que esse sumo sacerdote agora, nessa nova aliança, é Jesus Cristo. Aquele que entra no Santo dos Santos para perdoar o meu e o seu pecado. Você entende isso? Está prestando atenção nesse detalhe? Então, o autor ele vai desenvolvendo. E aí no verso 9, verso 28, ele diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O autor aqui fala da segunda vinda de Cristo. E aí a gente chega então no capítulo 10. E agora no capítulo 10 eu quero ler com vocês os versos 23, 24 e 25. Acompanhe aí, é sentado mesmo, mas com a reverência que a palavra merece. Diz assim o verso 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Vamos conversar um pouquinho então nesses 3 versículos. Eu quero trazer com você aqui algumas observações. Primeiro subtema nosso aqui, o nosso tema qual é mesmo? Comunidade, né? Primeiro subtema é convicção. Repete comigo, convicção. Convicção. E o que é convicção? Convicção é a crença, é a certeza, é
há uma opinião firme que não negocia, não muda. E eu já brinquei com alguns aqui, lembra? Você palmeirense, você muda de time? São Paulino, corintiano. Se nós temos uma convicção tão grande, numa bobagem tão grande que é essa do futebol, por que não ter a convicção naquilo que é da palavra de Deus, das coisas de Deus? Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que isso tem a ver então com convicção? Eu quero começar do final do versículo 23 aí. Quem fez a promessa é fiel. Você pode repetir? Quem fez a promessa é fiel. De quem é que o autor está falando? Ele está falando de Jesus Cristo. Lembra que ele vem desenvolvendo toda essa ideia de Jesus, aquele que veio completar, satisfazer o que fora predito em toda a lei mosaica. No Santo dos Santos, todo aquilo lá, Jesus, o sumo sacerdote. Ele é quem fez a promessa. Foi ele que disse para o povo. Foi ele que apresentou Deus, o reino de Deus. Foi ele que trouxe a novidade do reino que começou, que o João Batista começou a anunciar, e que ele então completa tudo isso. Foi ele que prometeu que nele nós estaríamos com Deus no céu. Então fica muito claro quem fez essa promessa, a fidelidade dele. Muito claro. O autor então aqui ele está falando de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Mas antes de falar sobre quem fez a promessa fiel, o autor diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. A gente precisa entender que nesse contexto, quando a carta foi escrita, a perseguição aos discípulos de Jesus, ela estava se tornando uma perseguição organizada, uma perseguição que começa a se repetir, e começa a pessoas serem mortas. E o que acontece nesse momento? A igreja, especialmente os cristãos judeus, eles começam a sofrer com tudo isso. Eles começam a ficar com medo, natural. Eles começam a experimentar algo que nós aqui no Brasil nunca experimentamos. Sofremos ou correr o risco de morrermos por causa da nossa crença. Ainda não experimentamos isso. Então, o autor, ele está tratando disso. Guardem essa confissão de você, essa confissão da esperança. Confessar é dizer para os outros, né? Eu creio, eu acredito nisso. Então, essa confissão, dessa esperança que eles tinham, o que o autor está dizendo? Guardem isso, vivam sem vacilar. Porque tenha certeza de quem fez toda a promessa, ele é fiel. Qual é a nossa convicção nos dias de hoje? Quando somos colocados à prova nos dias de hoje? Qual é a nossa convicção? Será que a gente mantém a nossa crença, mantém a nossa fé, ou a gente afina, como diz comumente por aí, entrega a toalha, abandona o barco? O que acontece conosco? Como é que está a sua convicção? Meu irmão, nosso desafio aqui, no compartilhar a palavra, é ouvir a palavra e trazer para as nossas vidas. É para a minha vida, não é para a vida da minha esposa. Ah, Deus, fala para Simone isso. Não. Vou falar para o seu marido, para o seu filho. É para você em primeiro lugar. Então,
Eu pergunto para você, como é que está a sua convicção? Convicção. Segundo ponto que eu quero conversar com você é animação. O que é isso? Você é animado? Hã? Você está animado hoje? Está meio deprimido? Eu tive uma boa notícia quando eu cheguei aqui. Fiquei sabendo que o Corinthians ganhou do Fluminense. Tem alguém do Fluminense aí para eu tirar uma casquinha ou não? Não, sabe que Corinthians está tão mal que quando a gente ganha, a gente tem que aproveitar, né? Mas como é que está a sua animação? A sua animação depende do seu time, do coração? Se você for corintiano que nem eu, você está deprimido para o resto da vida. A sua convicção, a sua animação, depende do seu salário? Está animado com o seu salário? Hoje é dia 28. Eu tenho tanto salário, sobrou tanto salário, que eu vou entrar mês que vem com salário sobrando. É assim? Se fosse verdade, dava uma animação, não é? Eu ouvi nem sei de onde que eu ouvi, mas eu quero perguntar para você. Se eu chegar para você agora e falar assim para você, te dou R$1 milhão, amanhã deposito na sua conta. Você vai ficar animado ou não? Sim ou não? E se eu falar, eu te dou 10 milhões? Mais animado ainda, né? Fica tranquilo, se você receber, todo mundo que está aqui vai receber 10 milhões na conta amanhã. Acabaram-se os problemas. Mas aí eu digo assim, você vai receber os 10 milhões, mas no dia seguinte que você receber, você morre. Como é que vai estar a tua animação? Vai continuar animado com essa possibilidade? Vai, Marjorie? Não? Por que não? 10 milhões na conta, para torrar num dia. A gente só consegue perceber o valor das coisas quando a gente corre o risco de perdê-las. Conversa com a Isa, com a Kellen, que tiveram muito de perto essa sensação de morte. Não de morte total espiritual, né? Porque é a convicção, mas de cessar a vida aqui na terra. E quanta animação vem com a cura, com a restauração e com a faculdade agora. Então, a nossa animação não pode estar no dinheiro. Nossa animação não pode estar nas coisas. Apesar que uma TV de 65 polegadas na minha sala ia ficar maravilhosa, hein? Já pensou? Eu penso, mas está difícil de comprar, né? Nossa animação não pode ser nas coisas. Ela não pode ser nas coisas. Olha só o que o autor fala no verso 24. Cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ele está falando para uma comunidade, o grupo dos hebreus, dos servos de Jesus. Animem uns aos outros. Porque tem dia, meu irmão, que eu chego aqui com a bateria zerada. Já viu o celular quando está dando 5%, ele começa a te avisar? Vai desligar, bota não sei se o celular seu é neurótico que nem o meu é assim, começa a dar 7%, ele começa a piscar, liga na tomada, vai. Um dia eu deixei ele até desligar, fiz essa maldade com o meu celular. Chegou nos 3%, ele já não aguentava mais o sistema, tem dia que eu chego aqui nessa condição. E eu tenho certeza absoluta que tem também dias em que você chega aqui nessa situação. Não é verdade? E nesses dias, quando a gente está ruim assim, qual é a vontade sua? Eu não sei a sua, mas eu vou falar a minha.
é de ficar em casa enfiado no sofá, tendo pena de mim mesmo. Sofrendo lá. Eu vou lá na igreja, não dá, não estou com vontade de ir. Não é assim? Mas quando a gente consegue vencer isso e vem aqui, meu irmão, minha irmã, é só Deus que faz com que a nota confessa da Isa, que não ia dar, não acreditou. Mas a gente chega aqui, a gente muda. Às vezes, porque você vai chegar com alguém que está passando o mesmo problema que você. E aí você senta junto, chora junto, reclamam junto, falam junto, intercede juntos para Deus. Outras vezes você chega aqui, alguém vai falar, eu já passei por isso. Passei por tudo isso, meu irmão. Aí a gente tem alguns textos que a gente sabe decor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem dias que amanhã vem nublada. Tem também, acontece. Mas Deus cuida da gente. Ele prometeu, quem fez a promessa é fiel. Eu não sou, você não é. Mas quem fez a promessa é fiel. Ele sustenta, Ele ampara. A gente precisa só ter essa prática aqui que o autor fala para a turma, para os seguidores de Jesus, para os judeus. Animem-se uns aos outros. Não desiste. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Vai passar. Vai melhorar. Pode estar difícil hoje, pode estar amanhã, mas Deus vem ao nosso socorro. Não há mal que dure para sempre. Isso daí já não está na Bíblia, hein? Mas é uma realidade. Não há mal que perdure para sempre na vida da gente. Porque Deus cuida. Todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, Deus tem o controle. Você acredita nisso? De verdade? Sério mesmo? É verdade mesmo? Quando Jesus perguntou para o Pedro, Pedro, tu me amas? Você lembra depois da ressurreição? Lembra dessa passagem? Quantas vezes Jesus perguntou para o Pedro? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sabe por quê? Que geralmente, na primeira vez que alguém pergunta algo para a gente, geralmente vem uma resposta automática. Como é que você está? Tudo bem? Qual é a resposta? Tudo bem. Você está quebrado, arrasado, está danado, brigou com o marido, brigou com a esposa, está o pó da rabiola. Tudo bem. Aí o cara pergunta a segunda vez, mas está tudo bem mesmo? Mais ou menos, estou levando. Estão levando. Sabe como é que é? Tirando os problemas, está tudo maravilhoso. A gente já começa a querer, mas já... Aí se a pessoa pergunta a terceira vez, mas está tudo bem mesmo? Não está, não está. E aí a gente abre o coração. Aí a gente perguntou, agora eu vou falar. Porque às vezes a gente pergunta e não quer ouvir, né? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? E vai embora. Você fala, não, peraí que eu vou falar. Eu quero contar. Não. Jesus pergunta para o Pedro 3 vezes, tu me amas? Porque meu irmão, minha irmã, o que o Pedro ia sofrer por causa de Jesus, só Jesus sabia naquele momento. A gente sabe hoje porque a gente tem a história, mas só Jesus sabia. O cara ia ser crucificado de ponta cabeça. Você consegue imaginar isso? Nós já ficamos aqui crucificados aqui 10 minutinhos sem prego, sem nada, lembra disso? Vamos tentar fazer um dia de ponta cabeça? Jesus sabia o que o Pedro iria enfrentar. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas.
Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não tenho dúvida que o Pedro começou a pensar em tudo isso. O que significava, o que havia acontecido quando ele negou a Jesus. Cuidem também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Isso acontece na comunidade. E por fim, o verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que é admoestação? Você sabe o que é isso? Sabe? Ô, meu irmão, você tem o Google aí, coloca no Google aí o significado de admoestação. Ele vai te ajudar, vai te mostrar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Principalmente você que não veio na igreja hoje, no templo. Por que você não veio no templo hoje? Estou admoestando os irmãos que não vieram, tá bom? Vocês aguentam a mão aí. Por que você não veio no templo hoje? Tem justificativa para estar em casa? Ou estava cansadinho, desanimadinho? Por que você não veio hoje aqui? Isso é admoestação. Na comunidade, naqueles que são seguidores, servos de Jesus, isso tem que acontecer. Por que você só vem no domingo, no dia de ceia? Por que você só vem na igreja no dia que tem festa? Meu sogro e meu pai, eles eram frequentes à igreja, no dia de festa. Então, quando tinha festa, tinha apresentação, meu pai e meu sogro. E eles sentavam no fundo da igreja, e o que eles faziam? Olhando para todo mundo. E? Você viu fulano? Olha lá. Mas eles iam na igreja no dia de festa. Será que você está assim também? O que acontece que você não frequenta mais a igreja? Por quê? O que está acontecendo? Interessante que esse versículo é um daqueles que não precisa de muita explicação, né? Se a gente explicar demais, dá ruim, né, na linguagem de hoje. Mas eu quero ler uma parábola. A parábola do semeador. Verso 11 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus, ele vai explicar a parábola para os seguidores, tá bom? Ele conta a parábola para o povo e agora ele vai explicar ali para os seus apóstolos. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Olha que terrível isso. Quantas pessoas passaram, ouviram a palavra, mas tiveram a palavra tirada do coração. Eu não vou entrar agora em calvinismo, arminianismo, fique em paz, nós não vamos tratar disso. Mas, olha só que terrível. Ele ouviu, ele gostou, mas rapidamente vem o diabo e tira. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Olha que interessante, tem um grupo de pessoas que recebe a palavra com alegria. Mas que palavra é essa? Só para lembrar, hein? Da salvação em Cristo Jesus, tá bom? Recebem essa palavra do reino de Deus, da salvação, com alegria. Mas lembra, eles estavam sobre a pedra? Não tem raiz, creem por algum tempo, e na hora da provação, se desviam. Olha que interessante. Tem pessoas que recebem a palavra, ficam alegres com a palavra, mas os problemas vêm. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos problemas. Crentes em Jesus Cristo, seguidores de Jesus e não seguidores de Jesus. Presta atenção nisso. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos problemas, provações. De todo tipo, de toda ordem.
Um momento vai ser uma enfermidade, outro momento vai ser um desemprego, outro momento romper um relacionamento, outro momento nós vamos ter problemas, dificuldades. Todos teremos. Mas tem um grupo de pessoas que, quando isso acontece, o que ele faz? Culpa a Deus. Por que que Deus não fez? Por que que Deus permitiu? Por que que Deus? Por que que Deus? Por que que Deus? E o que que acontece? Eles se desviam. Tem muita gente que tem tempo para muita coisa, meu irmão. E as redes sociais mostram isso, né? A gente vê muita gente publicando muita coisa nas redes sociais. Muito, muito. Mas já tiveram conosco aqui. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer do dia, olha só, foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida. Enquanto uma parte vem a provação e ele desiste, tem outra parte que vem a coisa boa, o dinheiro, né? Aquilo que o mundo oferece, os prazeres da vida, os seus frutos, olha que interessante, não chegam a amadurecer. Eu lembro de uma pessoa que pedia muito em oração um emprego bom. Ela queria um emprego bom, precisava. Quem que não precisa, né? Deus deu. Não veio mais na igreja. Tem tempo para muita coisa. Caminhada, academia, festas, confraternizações, muita coisa. Mas não tem mais tempo de vir à igreja. O autor aos Hebreus, ele diz aqui, ó, não deixem de congregar. Não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Eu falei para vocês que nesse momento a igreja começou a sofrer perseguição. Alguns estavam com medo. Tá bom, não, eu vou lá, vai que eu vou lá e vão me prender. Então o autor, ele diz, não deixa de congregar, não deixa de vir, de estar aqui. Eu passei uma época da minha vida quando eu mudei de Botucatu para Campinas. Eu era adolescente, tinha 16 para 17 anos. Mudei de Botucatu para cá. E quando eu cheguei aqui, vocês campineiros são frios, viu? Eu preciso dizer isso. Vocês campineiros são muito frios. Muito. Eu cheguei e fiquei de lado lá. Acostumado com Botucatu, menor que o Campo Grande em termos de população hoje. Conhecia todo mundo, aqui eu não conhecia ninguém. Eu ia domingo na igreja, ia outro, até que chegou um domingo e falei para minha mãe, eu não vou não. Eu não vou. Não vou. E não fui aquele domingo. Aí no segundo domingo falei também, não vou também não. Essa turma aqui não quer saber. Não fui no segundo domingo. Senti alguma coisa assim, puxa vida, um sentimento de culpa de não ter ido na igreja. No terceiro domingo eu já não tinha mais sentimento de culpa nenhum. E eu só ia na igreja quando eu ia para Botucatu. Foi o ano da minha vida, onde pela primeira e única vez na minha vida, sabe onde eu fui? Em fevereiro ou março? Não fui no retiro. Fui no carnaval. Porque eu deixei de congregar. Falei que o campineiro é difícil, mas tem a culpa minha também, tá bom? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma parte que é responsabilidade nossa. A gente tem que receber bem as pessoas. A gente tem que receber bem as pessoas. Elas têm que sentir vontade de voltar. Ela não pode fazer, e aí, gostou da igreja? Pelo amor de Deus, fui lá e ninguém falou oi para mim. Já foi em algum lugar onde ninguém falou oi para você? Você tem vontade de voltar? Não tem. E eu, então, naquele baile de carnaval, fui numa matinê.
Fui em duas. Fui na primeira, olhei aquilo, falei, que é isso aqui? E numa época em que era assim, muito comportadinho, sabe? Era muito matinê, né, para criança. Que naquela época, 16, 17 anos, era criança ainda. Na segunda vez eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí começou a me dar um medo. Um medo. Do pastor da igreja de Botucatu, falecido reverendo Francisco Guedelho. Meu Deus, vai que Deus manda. E eu digo isso porque o Guedelho era assim, ele ouvia Deus falar, ele ia e eu conheci bem isso. Eu falei, vai que Deus manda o Guedelho vir aqui. Aí eu já comecei a olhar para os lados, assim, começou a me dar um medo, eu falei, nunca mais voltei. Aí eu voltei para a igreja, falei, eu vou naquela igreja e vou me enfiar em algum lugar lá e aquele povo vai ter que me aceitar. Você sabe por que eu não canto e não faço solo? Porque eu sou um gato totalmente desafinado. Mas sabe onde eu fui me enfiar lá? Me entrei no meio, e eu digo me enfiar porque eu fui mesmo. No conjunto. Vencedores por Cristo era o nome do conjunto. E eu entrei lá. E entrei Alexandre Régio. Conhece ele? Na época o Alexandre tinha muito cabelo. Ele olhou e falou assim, sai Tamar, canta aí, cola em mim. E eu ficava assim, nunca cantei nada. Nunca cantei nada. Mas aí eu me envolvi no conjunto, no coral da igreja. Eu fazia dublagem, para não atrapalhar. Eu tinha consciência. Mas aí eu entrei. E aí você já sabe da história, né? Eu vou conhecer a Simone, Dona Ivone desesperada para arranjar casamento para a filha, orando muito. Me apresentou a Simone, uma peça, enfim. Mas quando a gente deixa de vir à igreja, a gente começa a esfriar. Primeiro domingo você sente lá um negócio no coração, devia ter ido. No segundo aquilo diminui, no terceiro ou no quarto, você já não sente mais nada. E aí você fica na sua casa, você vai fazer um monte de coisa, tem muita coisa para fazer no domingo de manhã, domingo à noite. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. É sua obrigação, você que vem, cobrar, admoestar aquele que não veio. Sabe de alguém que não está vindo no templo, na igreja, nas reuniões? Você conhece alguém? É sua responsabilidade ligar para ela. Talvez seja a sua ligação que vai trazer essa pessoa de volta. Ela está esperando você ligar. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Muito bem, meu irmão. Que Deus nos ajude a, de fato, vivermos nessa comunidade que é a igreja. Com um monte de problemas. Vários problemas. Mas aqui é o lugar que Deus escolheu para você e para mim, para nós estarmos. Você entende isso? Aceita esse desafio? Vai ligar para alguém hoje? Amanhã? Muito bem. Que Deus te abençoe. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, no nome santo de Jesus, nós continuamos na tua presença. E nesse instante te agradecemos, porque neste país ainda temos essa liberdade. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitarmos esta liberdade que o Senhor nos dá. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém.